E está dada a largada para o segundo turno do Campeonato Brasileiro 2023. Vamos comentar sobre tudo o que aconteceu nessa rodada, com exceção do jogo de segunda-feira, porque ele acontece depois da gravação desse vídeo. Vamos falar sobre os jogos, vamos mostrar aí a classificação do campeonato. E para você que está chegando agora, você pode se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse. Vamos lá? Colocar a mesa tática na tela para a gente começar falando do jogo do Palmeiras, que enfrentou o Cuiabá em Cuiabá. Ele veio a campo com uma escalação um pouquinho diferente do tradicional. O Everton veio no gol, na direita o Marcos Rocha. A dupla de zagas foi de Luan e Murilo, jogaram bem, inclusive, todos esses aqui. Na esquerda a gente teve o Piquerez. Zé Rafael e Richard Rios foram a dupla de volantes, ambos jogaram bem também. Rafael Veiga fez uma grande partida. Na direita aberto o Arthur, que fez uma partida abaixo, ele acabou perdendo muitos lances, né? Tecnicamente ele errou muita coisa. O John pela esquerda, que fez uma partida razoável também, apareceu em alguns momentos importantes, mas não conseguiu tomar boas decisões e tecnicamente errou alguns gestos também. E no ataque, finalmente, o Flaco Lopes. Finalmente uma chance do Gajo aí começar, ou no caso do Manito, né, do Gajo, começar como titular, mas ele aproveitou bem em certo sentido, aproveitou bem em demonstrar a participação, as movimentações e mostrar que o time do Palmeiras tem condições de jogar com um centroavante mais de ofício ali mesmo, mas ele também errou, perdeu alguns lances e a gente vai falar sobre isso aqui agora contando sobre a história da partida. No cômputo geral, o Palmeiras fez uma partida bem decente, dada aí todas as circunstâncias. Ainda no primeiro tempo foi mais perigoso que o Cuiabá e chegou a dominar o jogo em muitos momentos, apesar de estar jogando fora de casa. E apresentou sim algumas falhas na defesa, entregou algumas bolas meio de graça ali para o Cuiabá, que felizmente não resultaram em grandes perigos. Logo no começo do jogo, o Flaco Lopes, como eu mencionei, perde uma grande chance ali de cabeça, poderia ter já colocado o Palmeiras à frente no placar desde cedo. Depois teve ainda algumas finalizações erradas ali, o Arthur perde um lance, o John perde um lance também, uma jogada de linha de fundo, a bola vem cruzada, ele chega batendo meio torto ali. Era uma boa chance que ele poderia ter tido um pouco mais de calma. E nessa sequência de lances que o Palmeiras foi criando, o Luan resolveu brincar de ponta direita, fez uma jogada até boa assim, né? Ele dribla o zagueiro, deixa o cara no chão, faz um cruzamento ali, dá um tapa na área e aparece o Rafael Veiga para cabecear para o fundo do gol. Com o Flaco Lopes em campo, que supostamente é o jogador aqui da bola aérea, o Rafael Veiga conseguiu fazer esse gol de cabeça e ele aparece várias vezes para cabecear na área. O Rafael Veiga, para quem assiste os jogos do Palmeiras, sabe que é muito comum ele fazer essa movimentação de se infiltrar na área e várias vezes é por cima mesmo que ele acaba disputando. E dessa vez foi feliz, fez o gol, abriu o placar e tomou um cartão amarelo na comemoração porque deu aquele chute tradicional na bandeirinha. É uma coisa que ele vem fazendo desde sempre, né? Desde o começo do ano, pelo menos que eu me lembre. Até então não havia problema algum e o árbitro resolveu puni-lo porque foi aberto um precedente num jogo entre Corinthians e São Paulo. Luciano chutam a bandeirinha, o árbitro Wilton Pereira Sampaio, claro, sempre ele aí, envolvido em cenas bonitas do futebol, ele acabou dando cartão amarelo falando que ele desrespeitou a torcida adversária, mas o Veiga não faz isso, tanto que quando ele joga no Allianz Parque, jogando em casa, ele também vai lá e chuta a bandeirinha do mesmíssimo jeito. Ele vai dizer que ele está desrespeitando a torcida do Palmeiras, é esse o ponto? Não, claro que não. Você não pode incitar algo que possa gerar uma confusão lá na torcida, incitar algum problema maior. E o que o Veiga fez definitivamente não gera esse tipo de consequência. Então, uma atitude aí um pouco, ou no caso muito, infeliz do árbitro, que deu um cartão amarelo porque abriu-se esse precedente lá atrás e agora o lance está sendo tratado dessa maneira. Mas voltando ao assunto, né? Voltando ao segundo tempo aí da partida, o Cuiabá tentou avançar a marcação, marcar mais na frente, pressionar o Palmeiras e se lançou ao ataque de um modo geral. Fazendo isso, foi dando chances de contra-ataque para o Palmeiras, que como de rotina desperdiçou várias vezes. O único ponto positivo que eu coloco aqui é que geralmente o Palmeiras desperdiça os contra-ataques sem conseguir sequer finalizar. Ele perde a bola no meio do caminho, dá um passe errado, enfim, né? Dessa vez pelo menos o Palmeiras perdeu os gols, mas finalizou bastante, então ele não perdeu o contra-ataque em si. Já é uma melhora. Mas parte dessa melhora também, para não dizer que está tudo bem, é porque o Cuiabá é um time mais frágil. Deu alguns espaços que um time normalmente não daria. Então, tem um pouco de mérito do Palmeiras e um pouco de falha ali do Cuiabá também. Até que aos 20 minutos, o Palmeiras amplia o placar com o Richard Rios, que acaba fazendo um belo gol, uma finalização arrasadora ali, muito plástica. Um chute forte, com efeito ali, simplesmente indefensável para o goleiro Walter, que não tinha como defender aquela bola. E assim o Palmeiras venceu por 2-0, como eu falei, uma partida razoável, coloca o Palmeiras subindo na tabela, ali na vice-liderança e tirando 2 pontos para o líder Botafogo, que a gente vai ver mais para frente aqui também como foi a partida, certo? Então esse foi o jogo do Palmeiras. Agora é a hora em que eu vou colocar para vocês aqui os demais jogos da rodada. A gente vai ver aqui que o São Paulo enfrentou o Botafogo no Morumbi. A partida terminou empatada em 0-0 e eu vou dizer que foi uma partida em que as duas equipes mais ou menos fizeram aquilo que é o seu habitual. O São Paulo tentou trocar os seus passes, como sempre, o Botafogo sendo um pouco mais incisivo, então o time que troca menos passes para chegar no gol do adversário. O Botafogo começou também marcando alto, né, tentando pressionar ali na defesa do São Paulo. As duas equipes tiveram chance de abrir o placar
Ambos perderam a chance na cara do gol. São Paulo parou no goleiro e o Eduardo, por parte do Botafogo, acabou colocando para fora. E nessa pressão do Botafogo ali, de marcar o São Paulo mais lá no campo de ataque, conseguiu roubar algumas bolas, atrapalhou a saída de bola do São Paulo e gerou situações para o Botafogo também tentar fazer o gol. Mas, como eu disse, não foi feliz ali nas conclusões. Eu colocaria como um destaque dessa partida aqui, o goleiro do Botafogo fez boas defesas, o Lucas Perry mais uma vez foi bem. E vamos notar também que o São Paulo entrou com um time já bem mais mesclado, né? Depois que tentou colocar a cavalaria ali do banco de reservas, entrou com Pato, com Lucas Moura, etc e tal, o time nem cresceu tanto assim de rendimento, mas foi uma partida que dá para dizer bem disputada, bem equilibrada, né? Na visão de ambos os times, eu posso dizer que não foi um resultado catastrófico, mas eu também acho que os dois ficaram com a sensação de que eles poderiam ter vencido. Ambos perderam chances assim importantes que poderiam ter ampliado a vantagem do Botafogo na liderança ou ajudado São Paulo a se recuperar no campeonato, né? O que não aconteceu, terminou mesmo em 0-0. Aí na partida seguinte, o Internacional enfrentou o Fortaleza no Beira-Rio. Foi uma partida interessante do ponto de vista histórico, porque foi a primeira vez que o Fortaleza venceu o Inter jogando lá, nos domínios do Colorado, né? Teve inclusive lei do ex, o gol acabou sendo marcado de pênalti ali pelo Galhardo. Em termos do jogo em si, é muito curioso, porque o Fortaleza converteu o pênalti que teve a seu favor, chegou a finalizar algumas vezes, mas o volume de jogo foi bem menor. O Internacional trocou muito, mas muito mais passes. Estatisticamente, para cada passe que o Fortaleza deu, o Internacional deu 3. Também conseguiu criar algumas chances, embora muitas finalizações erradas para fora, e com isso, então, acabou não fazendo o seu gol. O Fortaleza saiu vitorioso num jogo que, para o Fortaleza, é um excelente resultado, tanto do ponto de vista histórico, quanto por essa circunstância da partida mesmo, né? Teve ali também um momento de se chamar a atenção da saída do Marinho, né, que foi substituído, saiu chutando tudo, bravo com todo mundo, enfim. É coisas de Marinho, né? A gente tá acostumado. A gente teve também um jogo entre Fluminense e América Mineiro, que teve um histórico aqui até não tão diferente desse jogo que nós acabamos de mencionar, porque o América Mineiro também sai na frente, começa assustador um pouco o jogo pro Fluminense, mas o domínio assim, de posse de bola foi esmagador pro Fluminense, 68-32, criou mais chances, finalizou mais, embora o América Mineiro também tenha tentado puxar ali alguns contra-ataques, puxar algumas situações para fazer mais gols, né? Então, assim, apesar de ter saído atrás, o Fluminense foi construindo a virada aos poucos e meio que naturalmente consegue um empate com o Kennedy, depois ali o Cano demonstra um oportunismo na área, numa bola dividida ali do Ganso, consegue também fazer a virada e o Fluminense ainda tem tempo de ampliar antes do fim da partida. Nós tivemos também aí Cuiabá e Palmeiras na Arena Pantanal, a gente já sabe como foi essa partida. Tivemos Cruzeiro e Corinthians. Um jogo em que, mais uma vez, o Corinthians não jogou nada no primeiro tempo. O Cruzeiro teve algumas boas chances ali, conseguiu o gol numa boa arrancada do Wesley, aquele que era do Palmeiras, foi puxando uma bola lá da defesa, deixou o jogador em condições de finalizar. O Cruzeiro ainda talvez até pudesse ter feito mais gols, o goleiro Cássio teve boa participação, fez boas defesas, e aí no segundo tempo o Corinthians volta um pouco melhor. Até porque o Cruzeiro, em dado momento, ele vinha tentando jogar no contra-ataque em função do resultado positivo, mas passou a não conseguir contra-atacar também mais. Então ficou um jogo em que o Corinthians ficou mais em cima do Cruzeiro, que não parecia estar naquele momento um pouco mais inofensivo, né? Ficou só se defendendo. Até que no finalzinho da partida, o Cruzeiro tem uma grande chance de fazer o 2-0, perde essa chance e o futebol, vocês sabem como é, ele é muito punitivo. No último momento do jogo, praticamente ali, acabou conseguindo um gol de empate em uma partida em que o Corinthians, no geral, não jogou bem, mais uma vez, mas mais uma vez o resultado não foi tão ruim assim. Empatar fora de casa contra o Cruzeiro é bastante razoável. E já o Cruzeiro em si segue indo muito mal jogando em casa. O aproveitamento da equipe celeste em seus domínios não é nem perto de ser bom. Isso se repetiu nessa história aí no jogo contra o Corinthians. A gente teve hoje pela manhã o Vasco enfrentando o Atlético Mineiro, uma partida em que o Atlético Mineiro teve dificuldade para criar o jogo parece que fica muito nas costas do Hulk. Se ele não fizer nada, o Atlético também não produz muito, então ele fica ali tentando se resolver. O Vasco chegou a abrir o placar bem cedo, conseguiu até mais alguma chance, teve bola na trave, mas o jogo parou por aí. Ele levou 1-0 até o final. A partida do Atlético Mineiro não foi tão boa. Agora, o que a gente pode comentar também é que foi um jogo muito travado, com muito embate físico, muitas faltas, até porque o gramado estava muito pesado, o campo estava molhado, e o gramado do Maracanã também a gente pode dizer que não está dos melhores. A gente vê principalmente na área ali dos gols e tal, tá? São muitos times jogando num lugar só, num espaço curto de tempo. Não tem como a grama ficar boa. E aí o resultado é esse. Cai o nível do jogo, aumenta o nível de lesões, mas bom mesmo é esse gramado, né? O gramado do Botafogo é que é ruim. E obviamente isso foi uma ironia. Na sequência a gente teve aqui o jogo do Santos com o Grêmio, que foi um jogo complicado pro gremista, hein? Pelo amor de Deus, que joguinho safado. O Grêmio começou tentando frear o Santos, que veio num ímpeto inicial muito forte. Até porque foi o jogo em que a torcida voltou ali, né, para Vila Belmiro, depois daquele problema, aquela confusão maluca que a gente criticou aqui.
Então é mais do que normal que uma equipe que está precisando de resultados, vendo uma má fase, tem aquele apoio da torcida, tente mostrar algum serviço. Então o time foi para cima, mas sinceramente o jogo tecnicamente foi fraco. Já do ponto de vista do Grêmio, tentou usar isso a seu favor. A gente segura um pouco aqui o Santos no começo, espera eles errarem, vão começar a ficar ansiosos, afobados, mas a estratégia também não deu tão certo assim, porque o Grêmio tecnicamente também foi fraco. Isoladamente, depois de alguns momentos ali de disputa, bolas mascadas, brigadas, saindo pela lateral, algum dos times até conseguiu uma chance ou outra, mas em momentos isolados. Os times não foram criando aquele volume de jogo em que você vai começando a dominar seu adversário, vai ficando com a bola. Não, foi um jogo, de vez em quando ou outro, sobrava uma bola aqui ou ali. Mas o 0-0 no primeiro tempo foi muito mais do que justo. No começo do segundo tempo, logo de cara, o Grêmio acha um gol, o Cristal, numa finalização ali, um foguete meio que da entrada da área, ali, um chute cruzado, pega todo mundo desprevenido, inclusive o goleiro do Santos, que nada pôde fazer, né? Coloca o Grêmio na frente e o Grêmio vai diminuindo o ritmo, vão tendo algumas substituições, o meio campo do Grêmio vai ficando cada vez mais fraco, o Santos vai começando a encontrar espaço, e aí é uma coisa até estranha, porque o Grêmio está na frente do placar, e ele toma uma virada com 2 gols de contra-ataque. O primeiro deles, um espaço ali desnecessário, mas tudo bem, tem um mérito da boa articulação do Santos, o Soteldo encontra um bom passe, Marcos Leonardo, que vem fazendo um bom campeonato, finaliza bem também, resolve bem o lance, coloca o Santos numa situação de empate, mas o segundo gol do Santos foi patético. Os jogadores do Grêmio estavam dormindo em campo, num lance bobo, eles acharam que a bola estava saindo para a lateral, viraram de costas para o lance, a bola não saiu para a lateral, o Santos veio no contra-ataque em velocidade e conseguiu mais um gol que decretou a vitória santista. Depois disso teve até expulsão, jogador do Grêmio expulso, até o Renato Portaluppi expulso também, porque é de subir o sangue mesmo. Imagina o torcedor em casa atacando pilha, rádio, chinelo, né, na televisão, quebrando, depois tem que comprar outra em prestações, desgraça. Sem quebrar nada, mas é para ficar revoltado mesmo. Resultado ruim. A gente teve também um jogo entre Curitiba e Flamengo, um jogo em que as equipes vêm fazer o que elas têm feito mais ou menos no campeonato. O Flamengo vem pressionar alto, né, tentando fechar a saída de bola do Curitiba, que por sua vez tentou muitas vezes sair em velocidade, e aí teve uma espécie de um replay. Curitiba consegue um pênalti, converte o gol, logo na sequência o Flamengo também consegue o pênalti e também converte o gol. Então o jogo ficou rapidamente 1-1, com 2 gols ali de pênalti, ambos os pênaltis bem marcados, e aos 30 minutos do primeiro tempo o Bruno Henrique faz uma excelente jogada ali pela esquerda para que o Flamengo virasse o jogo e ficasse na frente do placar 2-1, o que me gera um contraste do lado esquerdo ali do campo do Flamengo, né? Porque tem o Felipe Luiz lá atrás e o Bruno Henrique na frente. O Bruno Henrique sempre jogando bem pra caramba, e o Felipe Luiz sempre jogando mal pra caramba. O Curitiba começa a buscar o ataque de uma maneira, eu diria até um pouco inocente, se lança ao ataque com tudo, dá um espaço danado pro Flamengo contra-atacar, e o Flamengo faz o favor, retribui, perdendo os gols também, né? Então o Flamengo poderia ter saído o primeiro tempo ali com 3-4-1, mas não conseguiu fazer os seus gols. Até que no começo do segundo tempo, logo de cara ali, a zaga do Flamengo falha, o Curitiba empata, levando a partida para um 2-2. O Flamengo, a partir daí, se desliga completamente. Lá para a casa dos 20 minutos, vive um momento até esquisito, difícil de explicar. Teve uma sequência de lances por parte da defesa flamenguista que foi assim assustador. Eles saíam jogando, perdiam a bola, o Curitiba atacava, perdia o gol, posse de bola para o Flamengo. Eles saíam jogando, perdiam a bola, contra-atacava o Curitiba, posse de bola para o Flamengo, que devolvia de novo para o Curitiba. Foram as 4 vezes seguidas. Esses erros provavelmente não teriam saído impunes, mas o Curitiba também mais uma vez retribui, não faz o gol, e lá no finalzinho do jogo a equipe verde e branco erra, dá a bola pro Flamengo, o Gerson acerta um chutão lá de esquerda, e aí sim. Flamengo 3, Curitiba 2, um jogo sofrido, suado, que foi muito mais difícil do que deveria ser. O Flamengo tornou esse jogo muito difícil. E por fim a gente teve aqui o jogo de Bahia e Red Bull Bragantino. Um jogo, esse eu não consegui acompanhar porque tiveram 3 jogos no mesmo horário. E quando é assim eu só consigo ver 2 ao mesmo tempo. Mas eu vi as estatísticas, vi os melhores momentos, deu para ter uma noção do que aconteceu. E é o tipo de jogo que o placar não reflete o que foi a partida, aparentemente, né? Foi uma partida até que equilibrada. A diferença é eficiência. O Bahia foi muito eficiente nos seus lances e conseguiu rapidamente construir uma vantagem que, obviamente, deixou o Red Bull Bragantino abatido. O Bahia conseguiu aproveitar a bola parada em 2 lances, né? Inclusive o Vitor Hugo, aquele zagueiro que já foi do Palmeiras, campeão brasileiro, fez o gol, seu primeiro gol com a camisa do Bahia. No Palmeiras ele marcava bastante gols, né? Tava numa seca mais longa aí. Quando já com 2-0 ainda aproveita mais um contra-ataque, faz o 3-0 e mesmo sem criar tanta chance assim, foi fazendo todos esses gols. E na chance em que o Red Bull Bragantino teve, pararam no goleiro do Bahia, que está fazendo um excelente campeonato, diga-se de passagem. Então ele fez boas defesas e ajuda a equipe baiana na luta ali na parte de baixo da tabela. Falando em tabela, a gente tem o Botafogo ainda na liderança com seus 48 pontos.
Na frente do Palmeiras tem 37, é o segundo colocado. O Flamengo com a vitória vai ao terceiro lugar ali com 35. Fluminense com a sua vitória foi a 34 pontos, é o quarto. Grêmio e Bragantino caem, né? O Bragantino vinha até 2 rodadas atrás fazendo um bom campeonato, agora deu uma desacelerada. Então o Grêmio tem 33, o Bragantino 32, e aí fecha a zona da pré-Libertadores. Na Sul-Americana, de sétimo para frente, nós temos o Atlético Paranaense em sétimo com 31, lembrando que ele ainda joga, então pode subir a 34 e empatar lá com o Fluminense, aquela coisa toda. O Fortaleza tem 29 pontos, é o oitavo, o Cuiabá é o nono com 28, o São Paulo é o décimo com 28, Atlético Mineiro é o 11º com 27 e o Cruzeiro fecha a zona da Sul-Americana com 25 pontos. Na zona neutra aqui nós temos Corinthians Internacional tem 24 pontos, Goiás 22 e o Bahia 21. Empatado com o primeiro time da zona de rebaixamento, que é o Santos, que também tem 21 pontos, o Vasco tem 16, mas tem um jogo a menos. O Curitiba é o 19º com 14 pontos e o América Mineiro é o Lanterna com 10 pontos. Embora tenha um jogo a menos também, não vai mudar muita coisa, mesmo que ganhe, continuaria sendo o Lanterna. Então essa foi a classificação do campeonato, esses foram os jogos da rodada. Não se esqueça de se inscrever no canal, se você quiser receber mais conteúdo, você pode avaliar o vídeo também, que você me ajuda, deixa o like aí, eu gostei. Espero todos vocês aqui em breve e até a próxima. Fui!